Olá a todos, então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E nós trouxemos hoje como tema esse assunto que é muito perguntado, muito questionado pra gente, né? Foi fazer uma análise de solo, eu não tô aplicando potássio no meu solo e de uma quantidade alta ou uma quantidade significativa desse nutriente lá no meu solo. Como? Então a gente trouxe esse assunto aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né? Então o potássio, ele pode sim estar de forma natural no solo, né? Quando eu vou fazer uma análise, muitas vezes ele se apresenta lá e eu não apliquei esse potássio no solo. De que forma que isso pode acontecer? Então, nós trouxemos aqui algumas formas, né? Uma delas é o intemperismo. O que é o intemperismo, né? O intemperismo é a origem do solo, é o que forma o solo. Então, vai acontecer o intemperismo lá na rocha-mãe, né? É o processo de transformação dessas rochas, a desagregação dessas rochas ao ponto de transformá-las em solo. Então, ocorrem ali processos químicos, físicos, biológicos, ação do vento, ação da água da chuva, né, ação da temperatura, ação dos micro-organismos que vão quebrando essa rocha e vão transformando ela em solo. E se naturalmente ela é uma rocha rica em potássio, eu tenho um solo naturalmente rico nesse nutriente também. Então, mesmo eu não aplicando, quando eu faço análise de solo, aparece esse nutriente lá na minha análise, né? Outra forma que pode acontecer, né? Para eu ter esse aporte desse nutriente lá no meu solo, sem eu ter aplicado de forma química, são os dejetos de animais, né? Que cabe muito o exemplo das pastagens, né? Olha, não apliquei esse produto no meu solo, esse nutriente no meu solo de pastagem, quando eu fui fazer análise, ele tinha um valor lá significativo. Então, é porque os dejetos de animais, eles possuem esse nutriente, né? E quando há decomposição deles pelos micro-organismos, esse nutriente fica lá no solo disponível. Então, quando eu faço análise, ele vai aparecer para mim. E uma terceira forma, que é uma forma que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, porque ela parece um pouco complicada de se entender, é a decomposição da matéria orgânica. Por que eu falo complicado de se entender? Porque o potássio, ele não forma o composto orgânico dos vegetais, né? Ele não tá lá formando esses compostos orgânicos. Tá, mas Janaína, como assim? Se ele não forma composto orgânico, como que a decomposição da matéria orgânica vai acabar levando a ter esse nutriente no solo? Bom, ele não tá lá na estrutura da minha planta, né, enquanto ela estiver seca, ou seja, quando eu derrubo a planta no solo, ou enfim, tenho ali folhas, galhos, restos vegetais de alguma forma, se ela tá seca, e eu for lá e for fazer a bromatologia desse nutriente, dessa planta, eu não vou encontrar realmente esse nutriente na minha planta, né, então, como é que ela vai passar isso pro solo? Mas aqui acontece um processo que é um processo um pouquinho profundo, né? Entrei a parte de química e que a gente teria que entrar numa outra aula para estar explicando toda essa dinâmica. Aqui não cabe isso no momento, né? Mas só para vocês entenderem que quando há umidade, esse nutriente ele passa a ficar disponível, né? Então, se aquela planta está úmida, se aquele resto vegetal está úmido, né? Aquela matéria orgânica está úmida, tem potássio ali. E é justamente nesse momento de umidade, que ela está úmida, que acontece o processo de decomposição, porque os micro-organismos, eles necessitam desse processo, dessa umidade para estarem atuando ali naquela matéria orgânica, né, naquele resto vegetal, e fazer a decomposição. E aí, então, gente, eu vou ter esse potássio, né, disponível na minha planta, tá? Então, se eu for fazer bromatologia de matéria seca, da minha matéria orgânica, das folhas, dos galhos, não vou encontrar. Mas a bromatologia já do úmido, eu vou encontrar. Por isso que fica disponível lá no solo, quando há decomposição da nossa matéria orgânica, tá? Então, era isso, gente. Essas são 3 formas, né? Existem outras, mas essas são as 3 principais formas de eu estar encontrando de forma natural esse nutriente lá no meu solo, sem eu ter entrado com uma adubação química desse nutriente. Certo? Se vocês gostaram, então deixem um comentário, deixem um like, podem mandar também as suas perguntas que a gente vai estar respondendo. E acompanhem a gente para vocês ficarem sempre por dentro de novidades, estarem aprendendo sempre mais e alavancando aí as suas carreiras. Um grande abraço!